das aeronaves. Não, naquela crise dos desastres que tivemos aí, né, enfim, ficou claro, inclusive, a insuficiência, não só na quantidade, como na qualidade dos controladores. Alguns não sabiam nem direito falar inglês. Quer dizer, e avançou-se nesse aspecto, na formação, na qualificação dos controladores, mesmo ainda no âmbito da aeronáutica? Olha, eu não teria certeza de responder sim ou não para essa pergunta. Mas eu acho que, do ponto de vista, vamos dizer, institucional, não se avançou absolutamente nada, né? Porque o assunto continua no âmbito da aeronáutica. Os controladores de tráfego aéreo são quem? São sargentos. Sargento são uma carreira dentro da aeronáutica, né? E cujo toda a política de recursos humanos tem que ser tratada de maneira integrada com todos os demais sargentos que fazem outras atribuições, têm outras atribuições militares dentro da aeronáutica, assim como todos os demais profissionais do Exército e da Marinha, porque existe equiparação salarial, existe equiparação das carreiras militares. Então, não há como se criar uma carreira, se moldar uma carreira de controle de tráfego aéreo, se ela é parte de uma carreira militar, se é uma atribuição dentro de uma carreira militar. Então, isso congela qualquer possibilidade de avanço nesse setor. Não é possível, por exemplo, dar um aumento salarial para esses profissionais, né? E são um serviço muito sensível, né? Que envolve a segurança das pessoas, e os profissionais não podem ser melhor remunerados do que os demais sargentos, né, das três forças, porque são uma carreira única. E como é que está aquela questão da política de céus abertos? Permitir que o livre fluxo de empresas estrangeiras nessa área de aviação civil. Isso ficou um pouco bloqueado. Não, essa é uma área que está avançando muito. A política de céus abertos diz respeito à aviação internacional, não à aviação doméstica, né? E na aviação internacional, o Brasil tem renegociado seus acordos de serviços aéreos, que são acordos feitos bilateralmente, né, com cada país. E as renegociações têm ampliado muito as frequências e as linhas e os destinos que as empresas aéreas de ambos os países podem fazer. O que beneficia muito, por exemplo, esses aeroportos hoje menos demandados. Por exemplo, aeroportos do Nordeste, aeroportos do Norte, aeroportos do Centro-Oeste. Por quê? Porque as empresas que querem fazer novas rotas internacionais não podem mais usar, por exemplo, Guarulhos, que já está congestionado. Então a ANAC ela só libera esses voos para os aeroportos que ainda têm capacidade ociosa. Então nós estamos vendo uma democratização do transporte internacional para várias cidades médias brasileiras, que é uma coisa muito positiva. E a oferta de voos internacionais para o cidadão brasileiro cresceu muito. Hoje em dia, aqui em Brasília, em Belo Horizonte, até em Porto Alegre, Manaus, várias capitais nordestinas, estão recebendo voos internacionais para os Estados Unidos, para a Europa, né? Então é muito importante, tanto do ponto de vista receptivo, para o turismo brasileiro, quanto para o próprio cidadão brasileiro que tem a oportunidade de viajar para outros países também. Agora, Vitor, se a estrutura está mais ou menos, permanece fixa, se a demanda interna aumenta progressivamente e significativamente, se a demanda internacional também de voos que chegam aqui tem aumentado, nós não corremos o risco realmente de termos um grande imbróglio aí na frente? Correto. Por exemplo, a véspera da Copa, você como cidadão, você está seguro de que nós não vamos ter problemas? Não, não dá para ter essa segurança, de jeito nenhum. E muito antes de chegar à Copa, o problema já vai se agravar muito. Na verdade, Armando, o modelo regulatório brasileiro tem uma solução paliativa, mas que tem que ser colocada em prática, que é não autorizar novos voos para os aeroportos congestionados. Isso está previsto na lei de criação da ANAC, né? O que é o modelo brasileiro? É um modelo de livre iniciativa, em que as empresas aéreas podem voar para onde elas tiverem interesse comercial, mas com autorização da ANAC. E a ANAC, para dar essa autorização, consulta a Infraero para ver se os aeroportos comportam novos voos. E a ANAC também consulta o DCEA para ver se o controle de tráfego aéreo tem capacidade de
acompanhar esses novos voos. O que tem que acontecer? Nos aeroportos congestionados, nos setores em que o tráfego aéreo está congestionado, esses órgãos têm que dar um feedback para a ANAC, dizendo que não tem mais capacidade. E a ANAC, então, não permite esses novos voos. A rigor, isso já deveria estar acontecendo. Porque não tem explicação para o aeroporto estar operando acima da sua capacidade dentro dessa regra que eu acabei de explicar. Se ele está operando acima da sua capacidade, é porque ou a Infraero não informou a ANAC, ou a ANAC recebeu a informação e não tomou a providência. Mas isso tem que ser essa providência tem que ser tomada. É paliativa, porque o correto é a gente ampliar os aeroportos, né? Ter novos investimentos, e para isso é importante essas modelagens de concessões aeroportuárias. Não só os aeroportos, como a logística toda em torno dos aeroportos. Bem lembrado. Não é? Exatamente. Os estacionamentos, o acesso, não é isso? Exatamente. Olha, o que a gente verifica hoje em dia é que nem todos os problemas de aeroportos se resolvem construindo mais aeroportos, né? Ou terminais de passageiros, ou pistas de pouso e decolagem. Existem pontos de estrangulamento em determinados aeroportos que têm a ver com os órgãos públicos que operam dentro do aeroporto, ou com a interface do aeroporto com a cidade. Então, quem chega hoje num voo internacional, por exemplo, em Guarulhos ou em Brasília, etc., tem que ver onde é que está a fila. Às vezes a fila está lá na Polícia Federal. Então é preciso que se amplie os postos da Polícia Federal para controlar a migração. E que a Polícia Federal aloque mais agentes para fazer essa função. Às vezes a fila pode estar na Receita Federal, na alfândega. Então é a mesma coisa, se pode ser dita, né? E hoje em dia um problema gravíssimo, que é facílimo de solucionar, que é o táxi. Hoje em dia, muitas vezes o passageiro chega no aeroporto, é um voo, sei lá, de 2 horas, e passa meia hora, 45 minutos esperando o táxi. Por quê? Porque existe um cartel de táxi no aeroporto, né? Então é preciso acabar com esse cartel, permitir que os taxistas da cidade passem pelo aeroporto e recolham os passageiros. Quer dizer, não gasta um tostão furado para resolver esse problema, né? E outra questão muito importante é a integração com o transporte de massa. Os nossos aeroportos são planejados pela União quase que à revelia do planejamento urbano e de transporte urbano dos municípios, né? E por isso os grandes aeroportos não têm um trem, por exemplo, um metrô, levando e trazendo os passageiros, coisa que em quase todos os grandes aeroportos do mundo existe. Então é um ponto de estrangulamento que não está propriamente no aeroporto, está no entorno do aeroporto, na articulação do aeroporto com a cidade. Eu acredito que aquela estadualização ou municipalização de que nós falamos, em parte possa resolver esse problema. Mas também um diálogo da Infraero com os municípios certamente também pode ajudar a resolver esse problema. Exatamente. Vitor, muito obrigado pela entrevista. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto, que é um assunto, obviamente, de grande interesse. Eu acabo de entrevistar o consultor legislativo Vitor Carvalho Pinto sobre a aviação civil brasileira, que é um dos assuntos que ele domina. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, ou quiser fazer o download, a cópia desse programa ou de outros programas da nossa grade, pode fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.